Vamos nos esforçar para pegar esse guloso, mas só temos 30 minutos, tudo bem? Sim! Três mundos, três heróis e uma única aventura que desafia os limites da imaginação. A batalha pela grandeza nunca foi tão saborosa nem tão explosiva. Neste especial, Toriko, One Piece e Dragon Ball Z unem forças em um crossover épico. Criaturas colossais, desafios impossíveis e batalhas que vão fazer a Terra tremer aguardam nossos protagonistas, que terão que competir e colaborar pelo prêmio mais extraordinário já visto. E antes de começar, obrigado aos membros do Em Minutos que tornam possível cada vitória. Se quiser fazer parte desta família, é só clicar no botão Seja Membro. Tudo começa em uma ilha localizada no meio do oceano. Lá, o apresentador explica que a Organização Internacional Gourmet organizou um torneio gastronômico extraordinário. Ao vencedor desta competição, será concedido um prêmio sem igual, a lendária e deliciosa carne joia. Piratas de todos os cantos do mundo e caçadores de comida gourmet estão posicionados na linha de largada, prontos para enfrentar essa corrida desafiadora. Quando o apresentador sinaliza o início, todos os participantes avançam com energia transbordante. Porém, quando estavam prestes a cruzar a linha de partida, um enorme buraco surge de repente sob seus pés e começa a engolir os mais próximos. Logo descobrimos o responsável por esse desastre, uma monstruosa criatura inseto do tamanho de um titã, com nível de captura 40. Trata-se do enorme inseto chamado Konanoari Goku. Por um instante, parece que o torneio terminará antes de começar. Será esse o fim dos participantes? Será que 3 grupos de competidores escapam da armadilha de areia? Entre eles estão o Rei Celestial Toriko, Sony, sua irmã Rin e Komatsu, o fiel companheiro de Toriko. Também está a tripulação Mugiwara, formada por Luffy, Sanji, Chopper, Nami, Franky, Brook e Zoro. Ao ver Luffy, Toriko o recebe calorosamente, pois ambos já se conheciam de antes. Mas esperem, ainda falta alguém para aparecer, um homem que nunca desiste. É Goku. Faminto como sempre, ele chega acompanhado por sua equipe, composta por Gohan, Trunks, Goten e Android. Número 18. Enquanto os competidores continuam avançando em alta velocidade, o apresentador explica que os participantes são livres para escolher o caminho que quiserem para chegar à linha de chegada. Existe apenas uma regra: é proibido voar. Fora isso, qualquer método é permitido. A primeira pessoa que alcançar o centro da ilha será declarada vencedora da corrida e receberá como recompensa a lendária carne que aguarda o campeão. O público explode em aplausos diante de um prêmio desses. Entre os espectadores está Ten Shinhan, observando atentamente o desenrolar da competição. Pouco depois, anunciam que o Budokai Tenkaichi será o responsável por fazer os comentários oficiais da corrida. Em seguida, apresentam Mr. Satan, fazendo com que a multidão comece a gritar seu nome com entusiasmo. No entanto, nem todos compartilham da mesma empolgação. Kuririn, mais interessado na recompensa do que na fama do comentarista, se pergunta se a lendária carne será realmente tão deliciosa quanto dizem. Ao ouvi-lo, Goku explica que essa carne vem de uma vaca lendária que se alimenta exclusivamente dos melhores ingredientes do mundo. Graças a isso, uma substância especial conhecida como suco flui constantemente por cada fibra dessa carne extraordinária, dando a ela um sabor incomparável. Robin, então, intervém na conversa e pergunta se essa é a razão pela qual a carne atinge um preço tão elevado. Após ouvir a explicação, todos entendem imediatamente por que a número 18 está tão motivada para vencer a corrida. Os participantes chegaram a uma importante bifurcação no caminho. Agora eles devem escolher entre continuar pelos perigosos penhascos, entrar em uma floresta cheia de criaturas ferozes ou atravessar um extenso e escaldante deserto. Goku, Luffy e Toriko decidiram avançar pela rota da montanha. Sem dúvida, é preciso muita coragem para escolher esse caminho. Ainda assim, Sr. Satan considera que eles são bastante fracos e duvida que consigam chegar muito longe. Por outro lado, Sanji, Komatsu, Setsuno e Gohan optam por entrar na floresta. Enquanto avançam pela vegetação densa, Sanji lamenta ter se separado de seus companheiros. De repente, o grupo é surpreendido por um Mampukui-Ri, um gigantesco babuíno de barriga inchada. Gohan se oferece imediatamente para enfrentá-lo, mas Setsuno explica que não será necessário lutar.
Segundo ela, se conseguirem satisfazer a fome da criatura, ela permitirá que continuem sem lhes causar problemas. Com sua atitude relaxada característica, Sandy olha para Komatsu e pergunta se ele está pronto. Komatsu responde afirmativamente, disposto a colaborar. E não, é claro que eles não planejam servir de comida para a pobre criatura. Em vez disso, ambos colocam as mãos na massa e preparam vários pratos deliciosos para a criatura. Após devorar a comida, o enorme babuíno se deita satisfeito e dorme, liberando o caminho para eles. Surpreso, Gohan diz que nunca viu uma forma de lutar tão peculiar. Enquanto isso, no deserto, Rin e Nami continuam correndo sob um calor insuportável. Durante o trajeto, eles encontram o mestre Kami e Brook, que sofrem intensas alucinações devido às altas temperaturas. Ao vê-los deitados sobre a areia, decidem parar para ajudá-los. No entanto, os efeitos do calor acabam fazendo com que ambos comecem a falar bobagens e até mesmo peçam para ver suas calcinhas. Isso enfurece imediatamente Rin e Nami, que respondem dando-lhes um poderoso chute que os lança pelos ares. Em outra parte do mesmo deserto, a número 18 tenta continuar seu caminho enquanto é perseguida por Frank. Além de segui-la o tempo todo, ele não para de bombardear ela com perguntas absurdas. Como, por exemplo, se ela realmente é um ciborgue. Cada vez que recebe uma resposta, ele insiste em repetir que acha isso super. Pouco depois, ele acaba se juntando a Roshi e Brook em sua perseguição peculiar. Enquanto isso, Trunks e Goten atravessam um cânion profundo e, ansiosos para mostrar seu poder, decidem usar a fusão para se transformar em Gotenks. Chopper tenta copiar a técnica ao vê-la, mas seu único companheiro próximo é Son Zuni, que, claramente incomodado, recusa-se a participar. Na rota dos penhascos, Luffy e Toriko continuam se esquivando um do outro, escalando em alta velocidade. No entanto, Goku está com uma vantagem considerável graças aos enormes saltos que usa para subir. Por fim, ele é o primeiro a chegar ao topo, onde encontra a entrada de um grande vulcão e o local exato da linha de chegada. Segundos depois, Luffy e Toriko chegam. Tudo indica que Goku está prestes a se tornar o vencedor da corrida. Porém, quando vai dar o passo decisivo, ele recebe uma ligação urgente do Sr. Kaiô. Uma criatura perigosa vinda do espaço ameaça a segurança de um planeta distante. Então Goku não hesita em abandonar a competição para enfrentar a emergência. Luffy e Toriko observam com surpresa como ele desaparece de um instante para o outro. Confusos, eles se perguntam quem era realmente aquele estranho competidor. Enquanto isso, na borda da floresta, Tina diz que Zoro chegou à área, mas parece estar perdido. No entanto, seus problemas estão apenas começando, pois Zebra o observa das sombras e logo se inicia um confronto intenso. Ao mesmo tempo, Vegeta, que acabou de descobrir sobre a existência da corrida, aparece completamente furioso ao perceber que ninguém o informou sobre o torneio. Ele chega procurando por Goku e garante que pretende lhe dar, de uma vez por todas, um presente de aniversário inesquecível. No entanto, antes de encontrá-lo, acaba se envolvendo em um desafio feroz, em uma disputa tripla junto com Zoro e Zebra, fazendo com que Tina fuja do local tomada pelo pânico diante de tamanha demonstração de poder. Zoro desembainha suas 3 katanas e assume seu característico estilo de combate. Ao mesmo tempo, Zebra libera seu temível e fétido hálito, enquanto Vegeta responde lançando um poderoso Galick Roll. A colisão dessas técnicas causa uma explosão de energia tão intensa que o sinal de transmissão é totalmente interrompido. Surpreso com o ocorrido, o apresentador pergunta ao Sr. Satan o que aconteceu. Sem perder a compostura, o autoproclamado campeão assegura aos espectadores que não há motivo para preocupação, pois tudo é parte de um elaborado truque de mágica. Como era de se esperar, seus admiradores, tão crédulos como sempre, aceitam a explicação sem questionar e explodem em aplausos. Enquanto isso, Luffy, Toriko e Goku, que já voltou após atender a emergência espacial, estão a poucos metros da linha de chegada. Os 3 avançam em alta velocidade, impulsionados por uma determinação inabalável e, acima de tudo, pelo desejo de conquistar a lendária carne que espera pelo vencedor. A tensão atinge seu ponto máximo quando os 3 competidores fazem um último esforço e cruzam a linha de chegada exatamente ao mesmo tempo. Todo o público se levanta e explode em vítores diante de tal espetáculo. Desconcertado com o resultado inesperado, o apresentador consulta imediatamente o regulamento para saber como proceder em uma situação tão extraordinária.
No entanto, Mason intervém rapidamente e deixa claro que o torneio ainda não terminou. De acordo com as regras, só pode haver um vencedor, então os 3 finalistas deverão se enfrentar ali mesmo para decidir quem levará o grande prêmio. Então, das profundezas da água, emerge um gigantesco ringue. Simultaneamente, uma grande barreira de cristal se ergue ao redor da arena para proteger os espectadores dos ataques devastadores que virão. No meio da comoção, Sr. Satan perde o equilíbrio e cai acidentalmente dentro do ringue. Quando o público percebe sua presença, todos chegam à mesma conclusão. Acham que ele decidiu participar da luta para defender seu título de homem mais forte da Terra. Apesar de saber que poderia morrer com um único golpe de qualquer um dos 3 finalistas, Sr. Satan é obrigado a permanecer na arena para não revelar que toda a sua reputação está construída sobre uma enorme mentira. Os participantes se preparam para o confronto. Bem, todos, exceto o Sr. Satan, que mal consegue ficar de pé devido ao terror que sente. A batalha começa imediatamente, Goku assume sua clássica postura de combate e lança um poderoso soco contra Luffy. No entanto, o golpe só consegue esticar a cabeça do seu rival graças às propriedades elásticas do seu corpo. Luffy responde com outro ataque, mas Toriko aproveita a oportunidade para golpear Goku enquanto ele ainda está concentrado em seu adversário. A princípio, o ataque parece não causar nenhum dano. No entanto, Goku descobre que não se trata de um único golpe, mas sim de uma devastadora sequência de 10 impactos consecutivos. Longe de incomodá-lo, aquilo o empolga, pois finalmente está enfrentando rivais capazes de colocá-lo à prova. Sem perder tempo, Luffy mira em Toriko e dispara seu poderoso Jet Bazooka. Toriko responde usando seu característico golpe de mão de faca. Luffy consegue desviar do ataque por muito pouco, e para surpresa de todos, Sr. Satan também consegue sair da trajetória do golpe. Mas, por puro instinto de sobrevivência do que por habilidade, Goku intervém no último instante e desvia o ataque de Toriko, obrigando-o praticamente a acertar os nós dos dedos do Saiyajin. Luffy tenta aproveitar a situação lançando um Jet Pistol contra Goku, mas ele intercepta o golpe sem maiores dificuldades. Após se recuperar, Luffy e Toriko decidem unir forças temporariamente para enfrentar o Saiyajin. Juntos, eles lançam uma ofensiva feroz que consegue encurralá-lo contra o limite do ringue. Por alguns segundos, parece que Goku está em apuros. No entanto, o guerreiro sorri, se eleva repentinamente no ar e libera uma poderosa onda de energia. A explosão empurra Luffy e Toriko de volta para o centro da arena e destrói uma parte considerável do ringue, deixando claro que a verdadeira luta está apenas começando. Goku observa seus 2 rivais com um sorriso de entusiasmo. Ele está convencido de que nenhum deles mostrou ainda todo o seu poder. Então os 3 decidem levar a luta completamente a sério. Toriko libera o poder de seu demônio gourmet, enquanto Luffy dá uma nova demonstração de força. Por sua vez, Goku se transforma em Super Saiyajin. No mesmo instante, ele concentra sua energia e lança um poderoso Kamehameha, desencadeando uma explosão tão colossal que todo o oceano ao redor parece estremecer. Ondas gigantes se levantam enquanto a onda de choque sacode a ilha de ponta a ponta. Quando finalmente a poeira começa a se dissipar, todos prendem a respiração. O apresentador observa a cena com incredulidade e anuncia que Goku, Luffy e Toriko foram expulsos do ringue pela força de seus próprios ataques. Por um momento, ele se pergunta se a luta terminará em empate. No entanto, a resposta logo fica clara. Ainda há uma pessoa dentro da arena, Sr. Satan. O estádio inteiro fica em silêncio por alguns segundos antes de explodir em surpresa. De maneira totalmente inesperada, a vitória pertence ao Sr. Satan. A notícia deixa Luffy, Toriko e Goku perplexos. Depois de uma batalha tão intensa e de mostrar tanto poder, o vencedor acaba sendo o único participante que praticamente não fez nada. O público começa a aplaudir com uma emoção transbordante. Aproveitando a situação, Sr. Satan assume uma pose orgulhosa e declara que, quando se possui um poder tão extraordinário como o dele, nem é necessário lutar para garantir a vitória. Sem dúvida, é uma reviravolta tão inesperada quanto absurda. Enquanto isso, Luffy, Toriko e Goku não conseguem esconder sua decepção ao pensar que ficarão sem provar a lendária carne. Mr. Satan mostra não ser tão egoísta quanto pensam e resolve dividir o prêmio, convidando todos para o banquete. A notícia anima nossos protagonistas.
Goku até aproveita a ocasião para parabenizar Luffy e Toriko, admitindo que ambos são incrivelmente fortes e que, em vários momentos da luta, conseguiram colocá-lo em verdadeiros apuros. Com o clima descontraído, todos se preparam para aproveitar a esperada refeição. No entanto, enquanto os outros comemoram, Mansam observa o horizonte e pensa consigo mesmo que tudo isso ainda não acabou. Ao longe, uma criatura misteriosa se aproxima lentamente da ilha, anunciando que uma nova ameaça está prestes a aparecer. Todos se reúnem ao redor de uma enorme mesa, onde são preparados inúmeros pratos elaborados com a lendária carne especial. O ambiente está carregado de emoção, pois os presentes passaram horas competindo e a fome começa a apertar. A expectativa cresce enquanto os cozinheiros finalizam os preparativos, até que os pratos são servidos aos convidados. E sim, nossos protagonistas mal conseguem se conter. O aroma delicioso invade o local e mais de um começa a salivar ao imaginar o sabor de tal iguaria. Quando observam a comida à sua frente, percebem que todos os rumores sobre a lendária carne eram verdadeiros. No entanto, antes de provar uma única mordida, todos tiram um momento para agradecer. Como fiéis de Cristo Rei, unem as mãos e fazem uma oração. Uma vez concluída, finalmente podem começar o tão esperado banquete. Ao provar a carne, as reações são imediatas, seu sabor supera qualquer expectativa. É a primeira vez que muitos deles provam algo tão extraordinário. Uma experiência capaz de deixar até os paladares mais exigentes sem palavras. A comida é tão especial que pouco a pouco surge um forte sentimento de companheirismo entre todos os presentes. No meio da celebração, Frank comenta que preferiria provar o rabo antes de qualquer outro corte de carne. Ao ouvir isso, Majin Buu usa seus poderes peculiares para transformar parte da comida exatamente na peça que Frank deseja. A conversa continua entre brincadeiras, anedotas e comentários sobre a competição. Em determinado momento, alguém pergunta onde está Zoro. Depois de procurarem e não o encontrarem, todos concluem que ele segue perdido. Doriko então compartilha uma reflexão. Ele explica que, embora a carne seja indiscutivelmente deliciosa, a verdadeira razão de seu sabor não está apenas na sua qualidade. Segundo ele, o fato de todos estarem reunidos, compartilhando a mesa e aproveitando juntos a refeição, faz com que cada mordida seja ainda mais extraordinária. Enquanto isso, longe do clima festivo, Robin, Piccolo e Coco continuam analisando os acontecimentos do dia. Os três desconfiam que a Organização Internacional Gourmet tem segundas intenções ao organizar o torneio e decidem falar diretamente com Mansam. Ao encontrá-lo, eles perguntam o que tudo aquilo realmente significa, qual foi a verdadeira razão por trás da competição e se o objetivo era reunir os lutadores mais poderosos do momento. Os três têm o pressentimento de que existe algo muito maior por trás desse evento. Mansam os observa por alguns segundos, reconhecendo que eles são tão perceptivos como sempre. Finalmente, ele revela a verdade para eles. O torneio foi organizado com um propósito muito específico: capturar Akame. A revelação deixa Coco completamente surpreso. Ele logo avança e pergunta se está falando do famoso glutão do abismo. Nesse momento, Akame aparece, uma criatura estranha capaz de absorver a energia dos seres vivos e que possui um estômago tão profundo e insaciável quanto o próprio oceano. Emergindo das águas em uma velocidade surpreendente, a criatura se apresenta diante de todos os presentes. Devido ao seu tamanho reduzido e aparência aparentemente inofensiva, o Zop e Mr. Satan decidem se aproximar sem muita preocupação, convencidos de que não passa de um pequeno peixe. No entanto, a situação muda de forma repentina quando Akame estende seus tentáculos e captura os dois antes que possam reagir. Gohan, ao ver o perigo, tenta resgatá-los imediatamente, mas também acaba sendo capturado. Então, Akame usa sua habilidade aterrorizante para absorver parte da energia e dos poderes de suas vítimas. O poder que ele adquire é tão grande que seu corpo se transforma rapidamente, crescendo até virar uma besta gigantesca e assustadora. A ameaça é notada. Em questão de segundos, Luffy, Goku e Toriko partem para o ataque. Combinando suas forças, conseguem golpear Akame com potência suficiente para expulsá-lo da área e lançá-lo a uma grande distância. Quando o perigo passa, todos correm para Gohan, que ficou totalmente enfraquecido após o ataque. Ao examiná-lo, Setsuna explica que seu estado se deve ao veneno de Akame.
uma substância extremamente perigosa que continua afetando seu organismo. Preocupado, Luffy pergunta se há antídoto que possa salvá-lo. Setsuno diz que sim, mas o tempo é curto. Ele explica que eles precisam capturar a Kami nos próximos 30 minutos para poder preparar um remédio usando elementos obtidos diretamente da criatura. Goku se oferece para enfrentar o monstro ao saber disso. Luffy se junta à missão, decidido a ajudar. Decidido a ayudar en la captura. Por sua vez, Toriko considera que não pode ficar de braços cruzados e decide acompanhá-los. Assim, os três guerreiros partem juntos em uma corrida contra o tempo para encontrar a Kami antes que seja tarde demais. Os guerreiros Z, os Mugiwara e os Celestiais se unem com o objetivo de capturar a Kami. Enquanto Mansan confia que conseguirão capturar a criatura, Sunny e Sanji decidem entrar na floresta. Inicialmente, eles começam a discutir, mas não há tempo para confrontos. Nesse exato momento, a Kami os ataca. Sanji se lança com coragem, mas os tentáculos do monstro o jogam contra o chão. No entanto, no último instante, Sunny ativa uma espécie de rede invisível que amortece sua queda. O Akame tenta devorar Sanji, mas Piccolo intervém e desvia seu ataque com um chute poderoso. Em seguida, os três, Piccolo, Sanji e Sunny, coordenam um ataque conjunto que obriga a criatura a recuar com uma explosão formidável. No entanto, Akame aproveita a fumaça da explosão para prender os três combatentes com seus tentáculos, absorvendo sua energia e crescendo ainda mais em tamanho e força. Enquanto isso, Brook, Trunks, Koko e Goten exploram a costa atravessando uma cachoeira. Em um descuido, Brook é capturado por um dos tentáculos de Akame, agora transformado em uma gigantesca besta vermelha com asas. Trunks, surpreso, exclama que não sabia que a criatura tinha uma cabeça parecida. Koko usa sua espada impregnada de veneno para libertar Brook, mas Akame contra-ataca e rouba seus poderes. Sem mais alternativas, Goten e Trunks decidem se fundir, dando origem aos Super Gotenks. Quando iam destruir o inimigo, Frank e Shogun aparecem e distraem Gotenks por um momento. Frank prepara seu super ataque. Akame ataca com tentáculos, mas o corpo metálico dele não sofre dano. Frank aproveita a vantagem e arranca vários tentáculos do monstro. No entanto, essa confrontação enfraquece Frank o suficiente para que Akame o capture, tirando também seus poderes. Sem perder um instante, Gotenks recorre à sua técnica, a do ataque kamikaze dos Super Fantasmas. Após a explosão, ele pensa que venceu, mas está totalmente enganado. A feroz besta reaparece atrás dele com uma velocidade assustadora, encurralando-o com uma de suas enormes presas. Antes que ele reaja, ela o agarra com um tentáculo e absorve sua energia, deixando-o indefeso. Enquanto isso, Luffy já não vê mais nenhum de seus companheiros e começa a se perguntar para onde todos foram. Por sua vez, Toriko percebe a presença da besta cada vez mais próxima, até que finalmente ela está diante dele. No começo, ele acha que é uma brincadeira, pois o tamanho da criatura é absolutamente descomunal. Agora, ele recebe o nome de Victoro e continua crescendo de forma incessante. À distância, Mansan observa com preocupação o nível de evolução que o monstro alcançou. Toriko se prepara para entrar em combate, mas para ao ver Luffy e Goku chegando. Toriko explica a eles que a criatura atingiu o estágio final de sua evolução e que agora é um verdadeiro Victoro. Segundo as lendas, essa forma é 100 vezes mais poderosa que um Chutoro, embora também seja 100 vezes mais saborosa. Luffy não consegue esconder sua surpresa e pergunta se é realmente tão deliciosa assim. Goku declara animado que vai derrotá-la e servi-la em uma bandeja de prata. Animados pela perspectiva de enfrentar uma presa tão extraordinária, os três partem para o combate com uma determinação renovada. Toriko ataca primeiro e destrói um tentáculo de Akame com seus punhos. Luffy, inspirado, elimina vários membros com seus ataques poderosos. Em seguida, Goku acerta uma impressionante combinação de golpes que lança a criatura para o alto. Enquanto o monstro sobe pelos ares, Goku concentra sua energia e prepara um poderoso Kamehameha. Antes que Akame possa se chocar contra o chão, Toriko o recebe com uma de suas técnicas mais devastadoras. Ao mesmo tempo, Luffy libera sua metralhadora elefante, atingindo o inimigo com uma chuva implacável de golpes. A combinação de ataques é tão poderosa que Akame é lançado contra as montanhas, atravessando-as antes de cair nas profundezas de um enorme cânion.
Goku parabeniza Luffy, garantindo que aquilo foi incrível. Toriko, por sua vez, está convencido de que finalmente derrotaram a Kami. No entanto, os três se perguntam para onde a criatura foi depois de ser lançada. Goku os alerta que devem se apressar e persegui-la antes que ela se recupere. Mas logo eles descobrem que isso não será necessário. De repente, a Kami reaparece no meio deles. A criatura os atinge com uma força brutal, lançando-os violentamente contra as rochas. Sua aparência mudou mais uma vez. Agora, ele alcançou a temível forma de Super Victoro. Seu tamanho agora é ainda mais colossal, e seus tentáculos monstruosos possuem uma força bestial superior a tudo o que já enfrentaram. Luffy tenta deter a besta, mas seus golpes já não são suficientes para derrotá-la. Goku, por sua vez, tenta acertá-la com um poderoso ataque de energia. Apesar disso, a Kami intercepta com uma descarga. Goku enfrenta a criatura com uma série intensa de chutes. Toriko revela a Luffy a real dimensão do problema. Segundo ela revela, a besta aprendeu todas as técnicas que eles mesmos usaram contra ela e evoluiu para um nível ainda mais perigoso. Além disso, possui a capacidade de absorver o dano que recebe e transformá-lo em força, tornando-se cada vez mais poderosa. Com a evolução, ela não precisa mais absorver energia de seres vivos para crescer, tornando seu desenvolvimento quase impossível de conter. Luffy pergunta como podem deter um monstro assim. Toriko diz que só há uma opção: usar um ataque tão forte que a criatura não consiga absorvê-lo. Nesse momento, Goku se reúne com eles e diz que tem um plano. Ele explica que existe uma técnica capaz de derrotar a Kami, a Genkidama, uma esfera de energia formada pela força vital de todos os seres vivos, assim como das florestas, da terra, dos mares e da própria natureza. Ele está convencido de que esse poder pode derrotar a besta, mas também alerta que reunir uma quantidade tão imensa de energia exige tempo. Por essa razão, ele vai precisar que distraiam o inimigo enquanto completa a técnica. Sem hesitar, Luffy e Toriko aceitam a tarefa. Ambos partem novamente para o combate e mantêm a Kami ocupado, enquanto Goku começa a reunir a energia do planeta. No entanto, a batalha fica cada vez mais difícil. A criatura domina o confronto e dá uma verdadeira surra em Luffy e Toriko. Desesperado, Luffy pergunta a Goku se já está pronto. A situação piora ao descobrirem que a Kami absorve parte da energia destinada a Genkidama. Reconhecendo que precisa de mais poder, Goku pede ajuda aos moradores da ilha. Prontamente, todos levantam os braços e doam parte de sua energia. Com a cooperação de todos, a Genkidama alcança seu potencial máximo. Goku a lança diretamente na boca do Akami, mas a resistência da criatura supera todas as expectativas. Mesmo diante de um poder tão grande, o monstro continua lutando. Então, os três heróis decidem unir forças para executar sua ofensiva definitiva. Luffy libera um devastador Gomu no Elephant Gatling. Toriko responde com seu poderoso soco de prego com 36 impactos. E Goku se transforma em Super Saiyajin fase 3, antes de liberar um gigantesco Kamehameha. A combinação desses ataques, somada à energia da Genkidama, gera uma força tão avassaladora que a Kami é incapaz de absorvê-la. Finalmente, a criatura é consumida pela explosão e derrotada de uma vez por todas. Após a batalha, Luffy, Toriko e Goku caem exaustos no chão. Mal conseguem ficar de pé, mas conseguiram a vitória. Além do cansaço, eles sentem algo mais importante, uma fome terrível. Com um sorriso de satisfação, Toriko exclama que chegou a hora de todos comerem juntos novamente. Mais tarde, todo o grupo celebra a vitória com um enorme banquete preparado com a carne do Akami. Sanji até utiliza um osso da criatura lendária para elaborar um molho especial que acompanha o banquete. O resultado é extraordinário, e todos concordam que se trata de uma das refeições mais deliciosas que já provaram. Como de costume, Mr. Satan aproveita a ocasião para pronunciar uma frase que já repetiu inúmeras vezes, e que, para piorar, originalmente pertence ao Toriko. O que a torna mais deliciosa é comê-la todos juntos. Entre risadas e conversas, alguém percebe uma ausência importante. Então eles começam a se perguntar onde estão Vegeta e Zoro. A cena muda de lugar e revela a resposta. Longe do banquete, em outra área da ilha, Zoro, Zebra e Vegeta continuam lutando ferozmente.
Este vídeo chega graças a todos os membros do Em Minutos. São eles que sustentam este canal e tornam possível que toda semana você tenha resumos de filmes e séries. Você também pode fazer parte desse grupo exclusivo. Veja resumos instantâneos de filmes em cartaz. Me peça diretamente o resumo que quiser e acesse uma biblioteca privada exclusiva. E o principal, ser reconhecido e agradecido por toda a comunidade como quem viabiliza este projeto. Não pense mais. Entre já para a família clicando em participar.